já se coloque na dispensação do Senhor, já se coloque na disposição do agir do Espírito Santo, para que Ele possa operar maravilhas nessa noite. Se coloque de pé, porque queremos adorar aquele que vive, aquele que é o Senhor, aquele que é soberano e que se faz presente neste lugar. Amém? Você crê assim? Que o Senhor se faz presente, aleluia. Ele te ama, aleluia. Ele está aqui para falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar, aleluia. Oh Espírito Santo, nos alegramos, Pai. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me desespero. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh Senhor, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, aleluia. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
ainda que tudo pareça contrário, eu me alegro. Ainda, aleluia, que palavras digam que não, eu me alegro, porque o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha força, aleluia. Ele está aqui te sustentando, querido. Creia nisso, que o Senhor tem uma noite de vitória para a tua vida neste lugar, aleluia. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Aonde está a igreja feliz com Cristo? Me dê um sinal aí, por gentileza. Será que você pode dar um sorriso para essa pessoa que está do seu lado? Se não tiver ninguém do seu lado, você pode sorrir para mim aqui. Eu gostaria de liberar uma palavra muito específica para o seu coração nesta hora. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu vou dizer outra palavra. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Bendito seja o nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. O texto nos diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Giteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Levante uma das suas mãos, por favor, porque eu gostaria de dizer ao seu coração esta noite que você não precisa de muitas coisas. Você precisa da presença de Deus na sua vida. Quando se tem a presença de Deus na vida, se tem tudo. Quando se tem a presença de Deus na vida, se recebe tudo. Recebe a oportunidade de viver o extraordinário, recebe a oportunidade de viver dias de portas abertas, recebe da parte dele respostas que são aguardadas. Eu vim aqui esta noite gritar para o seu espírito que esta é a noite da sua vida, que esta será a melhor quinta-feira da sua vida. A bênção de Deus nos enriquece sem nos acrescentar dores, e eu vim aqui ser o mais ousado possível. Essa bênção não só vai alcançar você, como também irá alcançar toda a sua casa, toda a sua parentela. Tem uma mão levantada para receber isto que libero esta noite. A bênção de Deus há de desaguar sobre o seu lar, sobre os seus celeiros, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Eu declaro pelo poder do Espírito Santo de Deus que Satanás não há de se andar, não há de te perseguir, não há de neutralizar você, porque a bênção de Deus repousa sobre a sua vida. A bênção de Deus repousa sobre a sua casa. A bênção de Deus repousa sobre as nossas finanças. A bênção de Deus repousa sobre nós. Aonde está a igreja que pode levantar uma de suas mãos? Aonde está a igreja que ora? 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 Esta é a oportunidade que você recebe de acessar o mundo espiritual, de abandonar esta superficialidade espiritual e começar a tocar no céu de Deus. Não perca a oportunidade de receber da parte do Eterno aquilo que Ele já preparou para você antes mesmo que você chegasse. Não espere a palavra ser pregada. Se encha agora, se encha agora, se encha agora, se encha agora. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade para curar, para renovar, para batizar, para restaurar, para restabelecer, para fortalecer. Rasga o céu sobre a nossa cabeça esta noite, ó Espírito Santo, e envia as tuas respostas, as tuas provisões, o teu recurso, o teu direcionamento. Que vidas aqui esta noite que chegaram perdidas, desaconsoadas, recebam alento na sua alma, recebam calmaria na sua mente, receba equilíbrio nas suas emoções. Eu dou uma ordem para que os demônios batam em retirada, porque aonde a bênção do Senhor se estabelece, o mal não pode ficar, o mal não pode permanecer, o mal não pode permanecer. Sim, Jesus, sim, Jesus. Aonde tiver uma mão levantada, Espírito Santo, toque na vida dele, toque na vida dela, sobre sobre ele, sobre sobre ela agora, a tua unção, a tua unção, a tua unção, o teu mover, o teu mover, o teu mover, o teu mover. Uramantu que levará candaraia. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Urain pecandorevácia.
Isso. Eu acredito numa unção individual, mas também acredito numa unção que alcança o coletivo, que alcança o todo. Aleluia. Há uma unção de Deus, e o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui no meu coração que pessoas já estão sendo curadas nesse exato momento. Há uma unção de conquista sendo liberada sobre nós. Nós romperemos com esses desafios. Nós romperemos com esses gigantes. Nós romperemos com essas barreiras. Nós tomaremos posses da vitória, porque Ele nos escolheu para vencer. Ele nos chamou para sermos cabeça e não para sermos cauda. Aonde está a igreja que adora? Aonde está a igreja que adora? Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Diga isso pra Ele. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter. Levante suas mãos e declare isso.
estão sentindo a presença desse Deus aqui. Deus, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso meio. Que tu nos encha, que tu nos use, que tu nos transforme, ó Pai, de dentro para fora. Nós estamos aqui para te adorar e para reconhecer que tu és o Deus, independente das circunstâncias, independente das nossas dores, independente das nossas lutas. Nós cremos que tu és o nosso Deus e nós estamos aqui para te engrandecer, Senhor. Seja bem-vindo aqui, ó Pai. Nos encha de ti, nos encha mais e mais de ti, Espírito Santo. Oh Deus, ainda que cante com a sua alma. Te servirei. Levante as suas mãos nesse momento e declare isso, querido. Do que errar, perdoa-me, porque às vezes como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, santo é teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos crer que no final nós vamos cantar o hino da vitória. Quantos creem nisso? Levante suas mãos nessa noite. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho?
Não tenha medo, irmãos. Nós temos que confiar nesse Deus. E você vai entoar o hino da vitória. Glória a Jesus. Se for para os céus, dá para fazer mais forte. Glorifique, exalte. Enquanto você glorifica, Deus entra com providência na sua casa, na sua família. Oh glória, a glória de Deus desce. Só quem entende essa palavra, dá um brado de glória a Deus, aleluia. Sente glorificando, sente exaltando o nome do Senhor. Quinta-feira profética é isso aqui, irmão. É guerra, é glória, é aleluia. É poder de Deus, é ministração, é palavra profética. Você não sairá daqui da forma como você entrou. Sairá daqui abençoado, sairá daqui abençoada, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quinta-feira que vem convide mais um, tá? Vem e traga mais um. Quinta-feira que vem vamos ter aqui mais de 300 crentes dentro dessa igreja, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a Neuziane da Silva está presente, está aqui. Fique de pé para nós cumprimentá-la. A igreja está feliz. Tem mais alguém visitando a gente essa noite? Dê um sinalzinho assim com a mão. A Neuziane está ali. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida da Neuziane. Seja muito bem-vinda a esta casa, a este templo. Sinta-se à vontade. Meus irmãos, sem mais delongas, queremos convidar aqui as crianças para que a gente possa orar e despedir as nossas crianças ali para o momento de musicalização, não é? Quinta-feira é o dia da musicalização das nossas crianças. Então vamos orar pelas nossas crianças e vamos despedi-las em paz. Glória a Jesus. Todas as crianças vêm aqui à frente. Já já o pregador estará ministrando a palavra do Senhor essa noite. Deus ainda tem muito a falar conosco. Estendam as suas mãos para cá, por gentileza. Vamos abençoar as nossas crianças. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar pelos nossos filhos, as nossas filhas que estarão indo ali, ó Deus, para aprender um pouco mais de música. Pai, em nome do Senhor, abre o coração, abre a mente deles, abençoe os professores, as professoras. Guarda, livra de todo mal. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis ir. Vão ali com calma. Glória a Jesus. Meus irmãos, Lucas capítulo 6, o versículo 38 diz exatamente assim: dai e vos será dado. Repita comigo: boa medida. Não, mais forte: boa medida. Prensada. Não, só dois falaram. Prensada. Remexida. E transbordante. Vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão novamente. Normalmente nós utilizamos esse texto bíblico para ministrar a oferta. Pastor, o que tem a ver? Tem a ver, irmão, que o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a sua igreja é uma boa medida, amém, irmãos? É uma boa medida, mas não é só uma medida, é uma medida prensada, depois é uma medida remexida, sacudida e transbordante. O que Deus tem para a minha vida financeira, para a minha vida espiritual, o que Deus tem para o meu ministério, o que Deus tem para a sua casa, é uma boa medida, recalcada, remexida e transbordante pela glória do Senhor Jesus. E como nós estamos ministrando oferta essa noite, o que Deus tem para a sua vida financeira é uma boa medida. O tamanho dos seus sonhos, o tamanho dos seus projetos, ele está totalmente diferenciado, ou seja, ele está totalmente direcionado pela sua fé. Como assim, pastor?
O tamanho dos seus sonhos, dos seus projetos, é do tamanho da sua fé. Um tempo desses atrás, irmãos, ardeu no meu coração que eu precisava ter uma Hilux. E aquilo foi ardendo no meu coração. Eu precisava de comprar uma Hilux. Não sei porquê, mas eu precisava. E onde eu morava num condomínio de sobrados. E lá tinha a garagem do meu sobrado. E quando eu olhei para aquela garagem, pastor Sérgio, falei, aqui não vai caber uma Hilux. Como eu faço? Não é? Mudar de lugar, eu falei, cara, agora não tem jeito, mas eu vou dar um jeito, irmão. E a minha fé foi grande. A primeira coisa que eu fiz, arranquei aquele portão. Como assim, pastor? Não cabe a Hilux, eu arranco o portão. Irmão, foi eu arrancar a Hilux, colocar no meu coração e ofertar na casa do Senhor. Deus abriu as portas, eu comprei uma Hilux. Fiquei dentro do condomínio, sem portão, metade da Hilux para lá de fora, mas eu andava de Hilux naquela época, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então qual é o tamanho do seu propósito, qual é o tamanho dos seus sonhos? Deus está dizendo, seja o tamanho da sua fé, e faça isso como? Oferte na casa do Senhor. Ofertar quando a conta está recheada é fácil, irmão. Quando está no azul é uma maravilha. Esses dias atrás um pastor, eu preciso de uma ajuda para colocar janela e porta na igreja. Eu olhei na conta, tudo negativo. Falei para minha esposa, e aí, como nós vamos fazer? Vamos ofertar. E do negativo eu ofertei. Pouco tempo depois minha conta estava no azul, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Só quem entende essa palavra, fique de pé, ô glória, glorificando o nome do Senhor. Eu vou orar e vou profetizar na sua vida, irmãos. E o que você propôs no seu coração, você vai ofertar com alegria, oh glória, porque o Senhor ama aquele que oferta, aquele que dá com alegria. E tudo que você propôs no seu coração com fé, o Senhor vai liberar essa noite. Eu profetizo que essa quinta é a quinta do destravar de Deus na sua vida. Pastor, está travado, estava travado, porque a partir de hoje vai destravar. Só quem crê nessa palavra, levante as mãos aos céus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos, e aqui, ó Deus, nós estamos ministrando, ó Deus, bênçãos sobre medidas para os teus filhos, para as tuas filhas. Pai, honra a fé dele agora, honra a fé dela agora. Eu não sei como está a conta bancária dele, eu não sei como está a conta bancária dela, mas pelos olhos da fé, eu vejo homens e mulheres cheios de fé, cheio de fé, cheio de fé, e aquilo, ó Pai, que eles estabeleceram como propósito, como sonhos, ó Pai, eu profetizo que essa noite é a noite do destravar, é a noite do destravar. Aquilo que estava travado na justiça, estava travado, porque em nome do Senhor Jesus, vai destravar hoje, oh glória, aquilo que estava travado vai destravar, e vem bênçãos, bênçãos, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, é o que tu tens para os teus filhos. Assim eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Só quem crê nessa palavra, agarre essa palavra profética e faça a sua oferta, crendo no que foi liberado no altar essa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres por estar na casa do Senhor. E eu vim aqui te dizer que Jesus já está aqui. Jesus já está aqui. E nessa noite o céu quer ver a sua reação. Não importa a forma como você chegou aqui nessa noite, talvez as portas estão fechadas, o céu quer ver a sua reação. E nessa noite, enquanto você adora o nome dEle, o céu reage em seu favor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, eu não estou sozinho, tu estás comigo. Será que você pode levantar as suas mãos nessa noite e dizer: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, diga, seu nome é
Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Eu sei que vais prover de novo, de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Diga mais uma vez: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado, guardado por quem nunca perdeu. O nome dele é, seu nome é Jeová Jireh. Eu sei que vais prover. Eu creio em ti, eu creio. Haja o que houver, venha o que vier. Eu sei que ele vai prover, ele vai prover, ele vai prover. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Ele proverá, ele proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Eu vou profetizar na sua vida. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando você não conseguir mais andar. É Deus, ele proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho ele me tá fazendo caminhar. Mesmo sem forças, eu sei que Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando tudo está prestes a acabar, eu sei, Deus proverá. Mesmo cego me faz andar, mesmo falho me faz. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar. Deus proverá.
mesmo falho me faz caminhar. Nós vamos encerrar dizendo isso, é profético. Não vivo pela vista, não. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E quando eu não vejo nada, olho para o alto, pois eu sei que de lá vem o meu socorro. Eu sei que Deus irá prover, Deus proverá. Estão felizes com Jesus aí? Deus é bom e o diabo não presta. Como é bom estar na casa de Deus, nessa casa abençoada, nesse culto cheio da presença de Jesus. Vocês me ajudam aí, músicos? Eu estou igual Eliseu no arraial. E chegando os homens diante de Eliseu, disse Eliseu: me falta palavras e profecias. Então olhou o Senhor e disse a Eliseu: traga um tangedor. E quando me trouxe um tangedor, tangendo os instrumentos, então veio a mim a palavra do Senhor em espírito de profecia. E o Espírito de Deus pairou sobre o arraial. Então eu acredito que quando você estiver tangendo, Deus se fará presente em nosso meio. Queridos, sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Louvo a Deus pelo pastor dessa igreja, pastor presidente, pastor Josué Gouveia, grande homem de Deus. Seu filho que está aqui, daqui a pouco assume o cajado. É assim que funciona, irmão. Homem de Deus entrega o cajado na mão de homem de Deus. Que Deus continue abençoando o Senhor e sua casa. Leonardo Dias, para os mais chegados, Léo. Então é Léo para mim, né? Nos conhecemos desde 2013, né, filho? Tirei você da sua cama por muitas noites, né? Dormia na sua casa. Sua família me acolhia, já está aí, nos momentos mais difíceis da minha vida. Obrigado, filho. Eu tenho um carinho muito grande pela sua vida. E eu fico feliz porque vejo que o que Deus falou, Ele está cumprindo. Uma voz profética sobre esta geração nasce. Deus continue te honrando. Marcos, filho, sem comentários. Esse menino que conhecemos desde esse tamanho. Esse levita de Deus. Deus abençoe você. Maristela está para ganhar já, né, filho? Ser papai. Deus continue te honrando. E a melhor parte eu deixo para o final também, que é a minha esposa. Levanta a mão assim, amor, isso é muito grande. Deus me presenteou, irmãos. Eu costumo dizer que Deus só dá presente para quem ora. Eu orei muito, ela orou pouco, então nós casamos. Deus continue te honrando. Ela chegou do serviço há pouco, ela é professora e ela tem um ministério lindo também. Mexe com criança, tem seu trabalho. Que Deus continue te honrando, viu, meu amor? E aqui também vejo amigos, Du, sua esposa. Deus continue honrando. Prometo que não vou ser delongo, mas por favor, referente ao tema proposto da campanha, eu gostaria que você abrisse em 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 13, que não foge de 2 Samuel, capítulo 6, não foge. 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo 13, diz assim: sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom em sua própria casa. A minha tradução diz: e Yahvé abençoou a família de Obed-edom e a fez prosperar com toda a sua prosperidade. Amém? Queridos, empreste seu ouvido e seu coração pelo menos por 20 minutos, tá bom? Prometo que não vou demorar. Essa semana, observando as notícias e tudo que tem acontecido no parâmetro do nosso mundo, e vendo um discurso que vem desde quando a igreja nasceu, que o diabo se levanta contra as famílias do Senhor. E olhando o texto proposto e vendo um homem
menos provável de tudo, ser honrado, porque simplesmente estava apto a receber a presença de Deus dentro de casa. Só que o interessante é que, e eu não vou me apegar a esses contextos, fique em paz, vou ser bem direto. O interessante é que esse homem que nós estamos pronunciando, Obed-Edom, nem da casa de Israel era da casa de Gate. E por ser da casa de Gate, aí você vai entender porque ele não mora dentro do arraial de Israel, nem dentro da casa de Davi. Mora fora. Porque mesmo sendo um dos levitas, cuidadores das coisas da casa de Deus, da obra, da porta, do altar, de tirar cinza, alguém que era responsável, ele não tinha o privilégio de entrar e ficar dentro do arraial, porque as pessoas e os religiosos mais antigos diziam que ele não era nem digno de entrar dentro do arraial. Interessante, para cuidar das coisas de dentro do tabernáculo e de dentro do lugar de adoração, ele era bom, irmãos. Mas para se assentar à mesa e receber a bênção e comer com alguns amigos dentro do arraial, ele não servia. E ele mora, como se eu pudesse dizer, e transfigurando para ti, numa tapera, fora da cidade. Só que isso não impede Obed-Edom de cumprir os seus afazeres, porque mesmo não sendo de dentro da casa de Israel, ele entendia em seu coração que Deus precisava e merecia a melhor oferta e adoração. E como levita, vocês conhecem muito bem disso, ele não tinha salário. O salário dos levitas eram o que traziam a eles. Os agricultores traziam suas sementes, outros traziam o seu gado, a sua ovelha, e entregava para que fosse dividido isso. Só que interessante que Obed-Edom nem disso fazia parte, ele ficava com os restos. Ele ficava com o que sobrava, porque alguém achava dentro da casa que ele não era digno de receber a mesma oferta que os outros levitas recebiam, e ele ficava fora. Só que nem um dia Obed-Edom murmurou ou largou de fazer as coisas de Deus. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus não deve nada para ninguém, irmão. Pode passar o tempo que for, Deus vai fazer alguma coisa. E Deus, não, como Ele não é devedor e também não gosta de ficar devendo, em uma certa ocasião causada por Davi, em um certo dia, a arca levada, e vocês conhecem muito bem, e quando foi ser recuperada de volta, trazendo de qualquer forma, em carros que não era propício, em carros que não era, ela cai, alguém vai colocar a mão e morre. Aí o interessante, irmão, Davi tem um temor tão grande agora dentro dele, a Bíblia vai enfatizar e dizer, e sentiu um temor muito grande, de não querer levar a arca de volta para dentro do arraial. E o interessante é que alguém pode olhar e dizer, pastor, é porque alguém não estava preparado. O sacerdote, irmão, não era um só que colocou a mão e morreu. Tinha muitos ali que poderiam colocar da forma certa, nos ombros, levar embora e colocar dentro do arraial. E por quê? A pergunta fica no ar. Por que Davi não leva, irmão, para dentro da sua casa, para dentro do seu arraial? É porque Deus não deve nada para a família de ninguém. E no meio de tudo isso tinha alguém do lado de fora. E Davi lembra, porque Deus faz questão de trazer a memória de alguém que é dedicado às coisas do céu. E escute, porque isso você ouve de todos os pastores que te pastoreiam, ou que você já ouviu. Cuide das coisas de Deus, e Deus cuidará de vocês. Quem nunca ouviu essa frase? Eu já ouvi por inúmeras vezes. Edson, cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas. Até Deus cuidar na hora que você precisa e que você acha que não tem escape nenhum. E escute, Deus não esquece da casa de Obed-Edom. Não é só porque ele cuida do templo, não é só porque ele é levita no templo, não é só porque ele tira cinzas no templo, não. Vai contar alguns historiadores que dentro da casa de Obed-Edom ele ensinava que o Deus de Israel era um Deus de providência. Todas as vezes que Obed-Edom voltava para sua tapera, sua casa simples, humilde, fora do arraial dos religiosos, ele dobrava os seus joelhos e agradecia ao Deus de Israel.
Pastor, mas ele não era daquela tribo, independente. Ele só queria saber que Deus era o que ele precisava. E no meio de tudo isso, Deus faz uma questão. E a questão de Davi é: para onde levaremos a arca de Deus? Irmão, estou falando da presença. Eu não estou falando de um caixote de madeira. Não estou falando de um pregador ou de um cantor. Estou falando da presença de Deus. Ele agora está incumbido de levar a presença de Deus para onde? Para onde? Aí ele lembra que perto da cidade havia uma casa humilde, sem muito recurso financeiro, sem muito que pudesse oferecer. E ele lembra que alguém que está dentro daquela casa não é qualquer pessoa, é alguém que já tinha intimidade com a presença de Deus, porque ele era levita. Como levita ele entrava dentro do tabernáculo, como levita ele entrava dentro do cenáculo, como levita ele entendia de sacrifício, como levita ele entendia de limpar cinza, como levita ele entendia de trocar brasas que estavam se apagando no altar, como levita ele entendia como o sacerdote fazia e deixava de fazer. Então não era qualquer pessoa, era alguém que já tinha intimidade com a presença de Deus. A presença de Deus nunca será direcionada para qualquer lugar ou para qualquer um. A presença de Deus, ela é específica. Para quem? Para quem quer. Aí alguém pode olhar e dizer: pastor, e aí? E aí que a presença de Deus, ela tem endereço certo de permanecer. E é por isso que às vezes nunca ninguém vai conseguir entender como é a igreja de Cristo. Essa semana, conversando com alguém muito categórico e muito inteligente, um advogado inteligentíssimo, amigo meu, de quando eu era do mundo, um advogado renomado em São Paulo. E ele começou a conversar comigo no Facebook, chamando ali. E eu disse: o que você quer? E ele disse: rapaz, quanto tempo? E ele começou a conversar bonito, lindo e diferente. Ele disse: eu queria entender as igrejas. Eu disse: por quê? Ele: porque eu não consigo entender. Esses dias eu fui aqui na igreja Assembleia de Deus, aqui embaixo, na 52. E eu disse: eu lembro muito bem aonde eu vi na porta. Eu vi na porta um empresário muito bem sucedido, e você conhece ele, dono de 4 pizzarias e 2 postos de gasolina, na porta servindo água. E eu vi sentado no púlpito, lá no palco que vocês gostam de chamar de púlpito, o pedreiro da cidade. Como é que é isso, Edson? Eu disse: é porque Deus, Ele não olha a condição social, Ele não olha a condição financeira. Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Deus não precisa. E eu disse mais: cuidado, que você vai em alguns lugares, vai ver juízes servindo água, e você vai ver faxineiros sentados no altar. Cuidado, porque às vezes você vai entrar em lugares, igrejas muito humildes e simples ou não, e você vai ver pessoas com muito dinheiro servindo água para pessoas que vão de chinelo de dedo para o altar. Mas isso prova que a presença de Deus, ela habita onde ela quer. Deixa eu te dar uma notícia aqui nessa noite. Eu vim aqui pregar para famílias que não estão nem aí para o que está rodeando este mundo. A única coisa que se importamos é se a presença de Jesus vai estar dentro da minha casa. Obed-edom não era bem visto, Obed-edom não era bem quisto, Obed-edom não era um homem popular, mas ele tinha uma coisa que muitos lá dentro daquele arraial não tinha. O que, pastor Edson? A vontade de ter a presença, a vontade de sentir a presença mais perto. Pastores, eu acho que eu vejo um homem humilde, simples, voltando para casa depois dos dias, depois de passar a noite, Léo, não deixando o candeeiro se apagar, ele chegando em casa e dizendo: mulher, eu entrei lá no tabernáculo hoje, eu não vi o Santíssimo, eu não vi o Santo, eu não vi a arca, mas só aquele lugar do lado de fora era uma presença tão gloriosa. Mulher, eu estou arrepiado. Eu imagino a mulher dele dizendo: meu bem, você tem o melhor serviço do mundo, você tem o melhor serviço da terra, mas meu bem, eu não tenho uma casa boa para te dar, eu não tenho uma vida social muito boa para te dar. O povo lá do arraial nem nos aceita. Ela diz: mas quando você chega dentro de casa,
chega com você uma paz aqui. Chega uma diferença aqui dentro. Eu imagino os filhos de Obed-edom dizendo, porque ele foi um homem de uma grande família, com mais de 62 pessoas englobando sua família, quase uma tribo. E eu imagino os netos, os filhos, olhando e dizendo, vô, pai, quando o Senhor chega de lá de dentro do tabernáculo, chega algo diferente. O que é isso? E ele contava, é a presença de Deus, é a presença do Jeová grande, é a presença do Deus que abriu o mar vermelho, é a presença daquele que pode, é a presença daquele que tem. Olha, filhos, netos, esposas, noras, olha, vocês não estão vendo, eu também não estou vendo, mas nós temos que adorar essa presença. Eu imagino eles começando um culto, abrindo um inário que eles conheciam da grande irmã Miriam e cantando. Eu imagino ele pregando os sermões que ele ouviu o seu pai contar, dizendo, olha, o Deus a qual nós estamos adorando é um Deus tão grande que diante de todas as circunstâncias Ele ainda é soberano. Imagina ele sendo o maior pregador da sua casa e dizendo, hoje nós vamos ter um culto memorável aqui. Hoje eu vi o sacerdote levantando a oferta aos céus, e eu vi a fumaça subindo, e de repente ele entrou dentro do Santíssimo, e uma fumaça englobava aquela cortina, e eu ouvia os sinos tocando ao peito do sacerdote. Deus recebeu a nossa oferta, e ele dizia, nós temos que adorar essa presença. Ela não está aqui, eu sei que eles não nos aceitam, mas nós temos que adorar esta presença. E Deus lá de cima, Léo, está anotado, está anotado esse culto que ninguém está vendo. Está anotado, Obed-edom, essa luta que ninguém está vendo aí na sua casa. Aleluia. Está anotado, Obed-edom, os cultos que você faz e não tem plateia, a única plateia é a sua família. Está anotado, Obed-edom, você é um exemplo para os seus filhos e netos. Está anotado. Calma. De repente a arca para, o rei, irmão, carregando, todo mundo, sacerdotes preparados, sacerdotes que Obed-edom viu levando ofertas. E o rei olha e diz assim, há alguém. Na onde, rei? Dentro da cidade? Não, a gente não pode levar para lá. Tem alguém aqui fora. A casa não é muito grande, a casa não é humilde, mas eu já vi esse homem entrando dentro do tabernáculo de Deus. Eu já vi ele trocando lenha. Esse homem tira cinzas. Não tem ninguém melhor do que ele. Ele já tem contato com essa presença. Vamos levar a arca e deixar na casa dele por alguns dias. Irmãos, eu imagino a comitiva de Deus levando a arca. Se, irmãos, se conseguiram levar até a casa de Obed-edom, nada impedia de levar até dentro do arraial. Já estava tudo certo, colocado no caminho certo, no lugar certo, do jeito correto. Mas aí Deus falou, a rota é diferente, é para a casa de alguém. Eu vim aqui nessa noite debaixo da autoridade de Deus. Você não vai levar qualquer coisa para dentro da sua casa, você vai levar a presença de Deus. Há uma rota traçada para a presença de Deus nessa noite. Há uma rota que está traçada para a presença de Deus nessa noite. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua provação. Eu só sei de uma coisa: a rota de Deus, ela não erra. O GPS de Deus não tem curva errada. A rota de Deus é certa, e a rota de Deus hoje é para casa, para a família de alguém que está aqui dentro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: há socorro para a família de alguém. Há socorro para a tua casa aqui nesta noite. A presença de Jesus entrará dentro da tua casa, e aonde essa presença entra, tudo que está fora do lugar começa a voltar para o lugar. A presença de Jesus. Nós estamos vivendo em um tempo presente onde muitos já não acreditam mais que essa presença ainda faz a diferença. Mas lá vai, que te falte ouro, que te falte prata, que te falte o de vestir, mas não te falte. Eu não sou de fazer isso, mas só agora. Segura na mão de quem está do seu lado. Talvez seja alguém da tua casa, talvez seja um parente, talvez seja um amigo. Segura na mão dele, aleluia. Diga para ele: eu não sei você, mas eu estou carregando hoje algo para dentro da minha casa.
Diga para ele: o que eu estou levando para dentro de casa, abre porta que está fechada. O que vai entrar dentro da tua casa, seja profeta aqui agora, oh glória. Diga: o que vai entrar dentro da tua casa a partir de hoje, ele quebra os grilhões, ele repreende os levantes, ele quebra as armadilhas. Diga: o que vai entrar dentro da tua casa salva, o que vai entrar dentro da tua família cura, o que vai entrar dentro da tua família ainda levanta o que está caído. Diga: o que vai entrar dentro da tua casa ainda faz o impossível. Diga: a presença que vai entrar, ela não pede licença para o inferno, ela ainda manda nos céus, ela ainda manda na terra, ela ainda manda no inferno. Diga para ele: o que vai entrar na tua casa não depende de governos, não depende de presidentes, não depende de vereadores, não depende de deputados. Ela é maior do que tudo isso, é a presença. Eu convido quem acredita nessa presença a levantar a mão direita aos céus. Eu sinto Jesus aqui, eu sinto Jesus aqui. O diabo não vai destruir a tua família, a presença de Deus está chegando lá. O diabo não vai destruir os teus filhos, a presença de Deus está cobrindo a tua casa. Essa presença é maior. É maior, a presença de Deus é maior do que a aflição, do que a perseguição, do que as profundezas. A presença de Deus é maior do que os demônios enviados do inferno. A presença de Deus, ela é maior do que a angústia, aflição, depressão. A presença de Deus ainda é maior do que a falta de dinheiro. A presença de Deus ainda é maior, ela é maior. E quem vai abrir a porta é Obed-edom. Oi, rei, por favor, eu não sou a estrela aqui agora, eu não mando em nada. Obed-edom, recebe a presença na tua casa. Mas aqui não é altar de sacrifício, aqui não tem cortina. Deus está dizendo: eu não preciso mais de maquiagem, eu quero entrar do jeito que está aí, Obed-edom. Deus, aqui não tem um altar de sacrifício bonito, aqui não tem a cortina da separação, aqui não tem um véu. Não quero, Obed-edom, eu quero ficar aqui no meio da tua sala. É nesse cantinho que você ora mesmo, Obed-edom. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui, Obed-edom, onde você chora às vezes. Eu quero ficar aqui, nesse cantinho aqui, Obed-edom, no teu quarto, Obed-edom. Eu quero ficar aqui, no meio da tua cama, onde você derrama lágrimas que ninguém vê, Obed-edom. Eu não preciso mais de cortina. Aqui na tua casa, Obed-edom, eu não preciso me fantasiar de nada. Aqui é eu e você, você e eu, Obed-edom. Aqui é eu e você. Aqui eu vim cumprir, Obed-edom, tudo que eu te prometi. Aqui, Obed-edom, é onde você chorou, onde você cantou hinos, aonde ninguém acreditou, onde você foi desprezado. É nessa casinha humilde aqui, Obed-edom. Aqui, Obed-edom, não tem farsa. Aqui, Obed-edom, não tem ninguém que é maior do que ninguém. Você sabe, Obed-edom, que eu sou maior. Deixa a minha presença, põe ela aqui no cantinho. E todos os dias eles se curvavam e passavam. Eu acredito que Obed-edom não dorme a primeira noite. Não acredito, a presença de Deus está aqui. Mulher, está sentindo? Eu tô arrepiada. Ô meu esposo, o que é isso? Ele disse: isso é a presença de Deus. Meu esposo, eu estou sentindo uma paz aqui. Oh glória. Duas mãos direita, a mão esquerda lá em cima. Haverá paz na casa que Deus habita. Aleluia. Haverá paz no meio da tua casa. Mulher, está sentindo, mulher? Está sentindo uma alegria? Sim, eu estou sentindo uma vontade de sorrir, uma vontade de chorar ao mesmo tempo. O que é isso, meu esposo? É a presença. E os filhos e os netos olhando aquela arca e dizendo: como ela é linda, como ela é maravilhosa. E eu acredito que as crianças olhavam e diziam: vovó, o que é isso? Ele dizia: a presença de Deus. Aonde ela entra não tem jeito. Era isso que eu sentia de trás da cortina. Eu não estou nem acreditando que ela está aqui. Eu acredito que a primeira noite foi vigília. Eu acredito que a segunda noite foi vigília. Eu acredito que a terceira noite foi vigília. Eles não conseguiam parar de reverenciar a arca, a presença de Deus. Só que chega por volta do 7º
7º dia acontece algo inesperado. Bate alguém na porta de a casa de Obed-edom e diz: Obed-edom, eu vim trazer algo para você. E ele olha e diz: é um fazendeiro. Mas aqui não é a casa do sacerdote. Ele diz: é porque lá no tabernáculo a arca não está lá. Eu fiquei sabendo que ela está aqui. E se ela está aqui, é porque tem bênção aqui. Recebe a minha oferta, recebe um milagre. E começou a chegar vasilhas de lentilha, vasilhas de azeite, começou a chegar carneiro, começou a chegar gado, começou a chegar tudo, porque aonde a presença de Deus chega, as coisas começam a ser atraídas, a milagres se começam a ser atraídos. Oh meu Deus, eu já vou caminhar para o final. E eu disse que seria o mais simples possível. Enquanto eles adoravam a presença, Deus começava a tocar no coração de alguém do lado de fora. Vai na casa de Obed-edom, leva para ele, leva para a família dele, cuida da casa dele. Isso aqui é para alguém que crê em palavra. Deus está enviando socorro para a casa de alguém. Não sei da onde vai vir. Estou pregando para ti, mas a palavra me consome por dentro nessa noite. Carregue a presença que o socorro vai chegar. Coloque a presença dentro da tua casa, que o socorro vai chegar para a tua família. Tua família vai viver o que ela nunca viveu. 3 meses e todo mundo queria saber onde era a casa de Obed-edom. O interessante é que enquanto ele arrancava lenha, tirava as cinzas, ninguém se importava com ele. Era só um homem de Gade, era só um homem que não merecia. Aí Deus estava lá de cima anotando todos os cultos, todas as quinta-feiras que nós viemos, todos os sacrifícios e as provas que vivemos e não abandonamos, todas as rejeições, todas as palavras de maldição e derrota que lançam. Deus estava anotando e dizendo: calma, Obed-edom, vai chegar o dia que a tua casa será o fluxo da minha presença. Chegará o dia, Obed-edom, que vão ter que ir até a tua tapera. Chegará o dia, Obed-edom, que não vão lembrar do teu nome, como você era, como você estava dentro do templo. Só vão lembrar: e a arca de Deus, a presença de Deus ficou dentro da casa. O diabo não vai tocar nos teus filhos. O diabo não vai tocar no teu casamento, porque a presença de Deus não estará somente no corredor, ela entrará dentro da tua casa. A presença de Deus ficará dentro por 3 meses. E hoje foi um dia de guerra para minha vida, um dia de luta, aonde eu lia e relia e chorava em cima desse texto. E o Espírito de Deus clamava no meu coração, dizendo: queima lá naquele altar. Fala que se alguém acreditar durante 3 meses, eu vou fazer algo extraordinário. Não é daqui 3 meses, serão durante 3 meses consecutivos. E eu disse: Deus, Ele disse: eu te autorizo. Diga: se alguém amar a minha presença de tal forma, eu farei por 90 dias milagres, botar de manhã, de tarde e à noite no meio da casa. Se ponha sobre os seus pés, porque o meu horário já está se findando.
Thomas Warren Gilbert, um homem muito famoso, um teólogo sueco, disse uma certa feita: a minha presença, ela pode até ser esquecida, mas eu duvido a presença do Deus grande, Criador de todas as coisas, passar em algum lugar e alguém esquecer que ela passou. E então ele acrescenta em sua fala: eu passo e talvez nada aconteça, mas a presença de Deus passa, curas acontecem, milagres acontecem, paralíticos se levantam. E ele conclui a fala dizendo: viverei eu sem a presença de amigos, viverei eu sem a presença de familiares, mas não consigo eu viver sem a presença que me consome todos os dias. É a presença de Deus. Um pastor não muito conhecido, mas um homem de Deus, Eliakim Lima Soares, do estado do Ceará. Eu sentado na mesa com ele, e ele um dia olhou para mim e disse: meu filho, dentro da minha casa já faltou pão, já faltou água, já faltou de vestir, mas todas as vezes que eu entrava, a cadeira já estava ocupada. A presença de Deus nunca faltou dentro da minha casa. Eu disse: pastor, como é que faz isso? Ele disse: convida ela todos os dias, chama ela todos os dias, preserve ela todos os dias, santifique para ter ela todos os dias, ore todos os dias, clame todos os dias. Eu disse: quando estiver doendo, quando estiver dando tudo errado, ele disse: aí você ora mais, aí você pede mais, porque a presença dele é remédio que passa na ferida quando está doendo. Quando você disser que não aguenta mais, chama a presença dele, porque ela é a força que você precisa. Quando você estiver perdido, chama ela, porque ela é a direção, ela é o alvo. Sem a presença dele não dá, Edson. Conversando esses dias com um grande teólogo e amigo de todos, pastor Eliseu Rodrigues, eu disse: pastor, o senhor estuda quantas horas por dia? Ele disse: de mais de 4 a 5 horas. E eu disse: ele disse: só que tem uma coisa, Edson, eu tenho que orar pelo menos 1 hora todos os dias, porque sem a presença dele a minha leitura é vazia. Eu chamo ele para ler comigo, eu chamo ele para dormir comigo, eu chamo ele para comer comigo, eu chamo ele para sair comigo, eu chamo ele para andar no carro comigo. Conversando com um homem de Deus, um grande pastor no estado de São Paulo, pastor Miguel Lim, que é um dos grandes homens de Deus, pastor do Gilmar Fiuzas por muitos anos, meu pastor por muitos anos em São Paulo. E eu disse para ele: pastor Miguel, o que o senhor faz para permanecer com essa vida até hoje? Ele disse: Edson, se não for a presença de Deus. Eu disse: pastor, eu sei, o senhor perdeu um filho aí no Capão Redondo. Ele disse: eu perdi um filho sim, mas eu não perdi a presença de Deus. Deixa eu te convidar nessa noite a levar sua presença de Deus para casa. Você não precisa de mais nada não, só a presença de Deus, porque ela é tudo. Aconteceu um fato comigo segunda-feira. Eu bati o carro num cruzamento que não tinha como bater. Acabei o carro do homem. Ele desceu bravo. Eu disse: calma. Acalmei ele, tirei o filho dele dentro do carro, estava com um corte no braço, coloquei do lado, puxei o carro dele, e ele bravo, e eu disse: calma, eu não vou fugir, eu vou arcar, eu vou pagar, vai dar tudo certo. E ele mandou uma mensagem para mim, e falou: pode ir embora. Não pegou placa, não pegou nada. Quando eu estou chegando no meu destino, ele mandou uma mensagem, disse: o senhor acredita no mundo espiritual? O senhor é espiritual? Eu disse: na medida do possível, sim. Ele disse: tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Aí ele me liga e diz: pastor, estava afastado dos caminhos do Senhor, e no sábado Deus usou uma irmã na casa da minha mãe, dizendo: eu estou dando um livramento de morte, para saber que eu ainda te amo.
E ele disse para mim: pastor, quando eu passei o farol, a minha esposa colocou na rádio 89.5 da Paz FM e estava tocando um hino, e o hino era Caminho no Deserto, e eu comecei a louvar. Quando eu comecei a louvar, a batida aconteceu. E eu disse: ainda bem que você convidou a presença de Deus para dentro do carro. Tem livramento de Deus para a casa de alguém. Léo, posso chamar para orar? Grupo de intercessão, se posicionar. Marcos Filho já está preparado. Eu já vou entregar, viu, Léo? Pode vir para cá, quem for assumir o microfone. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu só sei que a presença de Deus ainda é o maior. O Léo me acompanhou por alguns anos, um dos períodos mais sofridos da minha vida. Pai do Léo, Samuel, Sara, Ruth, Débora. Me colocaram dentro de casa, me apararam. E chegou o dia de eu sair para pregar naquelas congregações que o pai do Léo era presidente no estado do Goiás, em Jataí, principalmente ali, quebrado, moído. Mas nós sempre carregamos a presença de Deus. Já chegou também dias de estarmos jantando, o Léo, o Samuel, os meninos começarem a adorar na mesa e nós sermos envolvidos pela presença de Deus. Léo, eu lembro que muitas vezes seu pai, sua mãe em dificuldade financeira, mas quando nós chegávamos lá dentro da sua casa, Léo, era uma paz tão grande. Era uma alegria, eu não via ninguém reclamando, todo mundo de sorriso no rosto, brincando, fazendo, acontecendo, indo para culto, dirigindo o culto, pregando, cantando. E eu olhava, e vocês estão revelando agora, Léo, e eu olhava e dizia: Deus, eu quero isso para minha vida. E está atravessando o turbilhão, está atravessando a dificuldade, mas não perder essa graça. Aí eu entendi que isso só quem faz é a presença de Deus. Eu te convido, você, sua casa, família. Você vai passar por aqui, esses homens de Deus. Se você sentir no seu coração, eles vão pôr a mão sobre você e vai liberar uma palavra de Deus sobre você e a sua casa. E algo extraordinário vai acontecer. Se prepare, porque não será daqui 90 dias. Começará a acontecer a partir de hoje 90 dias de milagre dentro da tua casa e da tua família. Marcos, venha. Remaragaia, choremante. Remaragaia, Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,
Eu te convido, você que é batizado com o Espírito Santo, a falar em novas línguas e ir para casa cheio da glória de Deus. Hoje o Senhor está te visitando. Nós estamos em guerra aqui nessa noite, mas o general dos generais está sobre esta casa. Não tem demônio, não tem potestade, não tem inferno que impeça. Aonde a presença dele chega, algo acontece. Esse é quem tu és. É quem tu és. Sua casa está firmada na rocha, sua família está coberta pelo sangue. A presença de Jesus está com você. Macarena.